Olá, meu povo, eu sou Cris Lauch, a sua nutri preferida, te ensino a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. E essa live, na verdade, é uma live diferente. Hoje eu vou fazer o plantão com a Nutri em formato de live. Vou discutir aqui uma reportagem. Vou usar esse espaço de tempo até mesmo para testar, porque eu sempre faço o plantão da Nutri nos stories. Hoje eu resolvi abrir essa live para testar e também para vocês conseguirem interagir. Então vamos discutir hoje uma reportagem muito importante, que eu achei de extrema relevância, inclusive vivem me perguntando na caixinha, que é a respeito da distensão abdominal, aquela barriga que não sai, né? Todo mundo tem a mesma crítica, eu quero perder gordura só da barriga, eu vou comentar sobre isso também. Então, eu vou mostrar pra vocês a reportagem que eu escolhi. Então, aqui, ó, distensão, barriga inchada com frequência. Veja quais dicas para reduzir a distensão. Então, uma reportagem desse site aqui tá falando algumas dicas para você reduzir a barriga. Mas será que é tão simples assim? Será que é tão fácil assim? Vou te contar tudo nessa live de hoje. Então, primeiro a gente precisa entender que um dos lugares onde a gente mais acumula gordura é na barriga. A gente tem receptores ali, a gente tem receptores também no braço, aqui do lado, nos flancos, principalmente esses receptores relacionados, né, à quantidade de açúcar que a gente come. E também, se você é uma pessoa muito estressada, você vai ter mais barriga. Isso é fato, tá? Só que o excesso de gordura ali na região abdominal, ele tem relação com vários fatos. E essa reportagem aqui tá falando o quê? Tá dando vários motivos para você ter uma barriga mais inchada do que o normal. Que ela até tem razão. Então tá falando sobre distensão abdominal, tá falando sobre gases, supercrescimento bacteriano, que são condições específicas onde você tem ali um processo fermentativo no seu estômago e, consequentemente, você tem um aumento da sua barriga. Só que esse site, ele deu várias opções de doenças diferentes. E se você é uma pessoa muito leiga, como é que você vai saber se você realmente tem uma doença mesmo ou você tá só comendo em excesso? Então a gente sempre precisa ficar atento aos sinais e sintomas do nosso desconforto ali na barriga. Então, se você é uma pessoa que sofre com gases, você mesmo vai perceber no seu dia a dia se você tem gases ou não. Se você é uma pessoa que tem alteração no seu intestino, você tem que ficar analisando quantas vezes você vai no banheiro, se isso tá incomodando você, qual é a consistência das suas fezes, para daí a gente poder dizer que você tem ou não um problema, tá? Mas no geral, o excesso de gordura na barriga e a barriga inchada está mais relacionado a uma alimentação errada do que qualquer outro desses sintomas. Então, você precisa saber se autoconhecer antes de achar que você tem alguma doença. Porque às vezes a pessoa chega pra mim, eu não consigo perder gordura da barriga. Aí eu vou olhar a alimentação da pessoa, só tem carboidrato em excesso, gordura, a pessoa não bebe água, não faz atividade física. E aí vai ter milagre, meu povo? Não vai ter milagre, né? Por quê? Porque você tá fazendo tudo errado. Então, o que você precisa entender? O seu excesso de barriga, essa distensão abdominal, pode ter relação com alguma doença? Pode, mas você precisa olhar outros sintomas e muitas vezes sozinho você não vai conseguir ver. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de reportagem, porque às vezes se é uma pessoa muito hipocondríaca, ela vai achar que ela tem algum problema e por isso que ela tá com aquela barriga daquele jeito. Mas não. O seu excesso de barriga, quando você se alimenta mal, é completamente normal, tá? Isso acontece mesmo, por conta de uma alimentação errada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa olhar se você tem algum sintoma realmente, né, que leve você a ter uma doença. E isso a gente consegue perceber no dia a dia. E se não for nenhuma doença, o que você tem que prestar atenção? Como que tá a sua alimentação hoje? O que você tem comido? O quanto de carboidrato você tem comido? Porque carboidrato vira açúcar no nosso sangue e aquilo que a gente não consegue usar como fonte de energia, o corpo estoca como gordura. E principalmente na região da barriga. Então, se você é aquela pessoa que é uma falsa magra, que fala, eu sou magra, mas a minha barriga não sai. Então, você não é totalmente magra. Você tem um percentual de gordura alto. Mas por uma questão genética ou alguma outra questão, você acumula mais ali na região abdominal. Então, o que você precisa fazer? Melhorar o seu processo de detoxificação, beber água, fazer atividade física, fortalecer a musculatura do seu abdômen. Porque se você não tem ali uma musculatura no seu abdômen, você vai ter mais flacidez.
E aí, se você tá comendo errado, tá estressado, vai acumular mais ainda gordura na barriga. Então, eu vivo falando aqui de proteína, e proteína é muito importante. Então, eu volto a frisar. Se você tem uma barriga muito grande, uma barriga muito inchada, o que você tem que fazer? Aumentar o consumo de alimentos fontes de proteína. Por quê? Porque você precisa ganhar mais massa muscular e ter menos gordura e menos flacidez. E a proteína é um macronutriente que vai te ajudar nisso. Então, o que você tem que comer? Carnes, ovos, peixes. Se você for vegano, você come mais grãos. Deixa de comer bolacha, biscoito, pão integral, pão francês e passa a comer comida de verdade. Que, consequentemente, a sua barriga ela vai sair. E também não fique preso só à sua barriga. Porque durante um final de semana, algum dia que você extrapolou, você vai se sentir, sim, inchado. Mas o que você precisa entender? Que a partir do momento que você volta à rotina normalmente e começa a fazer as coisas do jeito que você faz normalmente, essa barriga tende a sumir, porque isso é inchaço, tá? E aí o inchaço com frequência tá muito mais associado a uma alimentação errada do que qualquer outra coisa. Então, identifique sim como está a sua alimentação no seu dia a dia. E o que você precisa fazer? Cuidar com essa questão da sua barriga com relação ao consumo de alimento industrializado, alimento rico em sódio, tudo isso que vai acabar aumentando ali a gordura dessa região e o estresse, que é um fator agravante também, como eu já falei. Então, cuidado com o estresse, faça atividade física, coma mais proteína. Se vocês soubessem a importância da proteína na vida de vocês, com toda certeza vocês dariam muito valor e parariam de comer carboidrato em excesso, para não ter a barriga indesejada, o inchaço, os gases. E tudo isso tem correlação com a nossa alimentação. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas reportagens, fazer a nossa própria autoanálise. É uma coisa que eu sempre falo, né, para todo mundo, até mesmo para os meus pacientes. Você tem que se conhecer. Você tem que ver o que você tem de sintoma no seu dia a dia. Quais sintomas você tem? Você tem excesso de gases, você não vai no banheiro todo dia, seu intestino não funciona legal, você come alguma coisa, a coisa fica voltando. Aí você tem sim problemas relacionados ao intestino que precisam ser tratados. Se não, não fique procurando coisas que não existem. Corrija aquilo que precisa ser corrigido e na maioria das vezes é uma alimentação errada, tá? Então eu preciso te falar isso, dê valor para sua saúde que a beleza vem, tá? Ter beleza é ter saúde e a gente precisa cada vez mais se atentar a isso, tá? Obrigada, gente! Esse foi mais um plantão com a Nutri, o meu, o seu, o nosso plantão de notícias, onde a gente avalia notícias da mídia, para que você consiga cada vez mais ter instrução até na hora que você for ler as coisas, né? A gente precisa ser crítico e precisa analisar tudo aquilo que a gente tá lendo, né? Para ter cada vez mais conhecimento e acesso a uma informação de qualidade. E esse é o meu propósito aqui, tá? Obrigada, meu povo. Uma ótima noite para vocês.